Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Senhor mestre Dinho, é com o senhor agora. Sim, vamos lá. Ou quer dizer, eu. Vamos lá, juiz. Eu acabei de receber aqui do chat GPT Inteligência Artificial. E as perguntas já... Eu nem sei como são as perguntas. Então, juiz Oscar, a introdução aqui do chat GPT. A introdução. Bom dia, deixa eu ver. Não, boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas do canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. Eu sou o Edmundo Fernandes, amado o Mestre Dinho, e hoje temos uma entrevista muito especial com o juiz Oscar Aníbal Chapan, juiz arbitral, interventor, Oscar Aníbal Chapan. Vamos abordar temas urgentes da política nacional e atuação recente dos poderes e sensação de perseguição política e as implicações para a liberdade de expressão no Brasil. Preparem-se para perguntas diretas, fotos bem apresentados e também diferentes perspectivas, porque aqui valorizamos a verdade e a dignidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá! Primeira pergunta, juiz Oscar Aníbal Chapan. Para começar, como o senhor define seu papel como juiz arbitral internacional e interventor, em especial no contexto brasileiro contemporâneo? 25 de outubro de 2025, horário 12h33. As tarefas atribuídas ao cargo estabelecem a representação humana através de pessoa física natural, documentada e também com outorgas de jurisprudência no Canciller, na Cancilleria da República Federativa do Brasil, na Cancilleria da República Argentina, na Cancilleria dos Estados Unidos da América, da Europa, em todos os países,
A publicidade outorga da figura física estabelecida ao cargo, arbitragem internacional, intervenção através da representatividade de administração ao mau comportamento do funcionário público amotinado, cometendo espionagem, sabotagem e crime contra a pátria, a bandeira a qual ele é signatário do Tribunal Penal Internacional, que procede e que procedem desde a presidência da República, todos os elementos de governo, funcionários públicos, na defesa dos bens, da fauna, da flora, da água, do povo, a que não seja permitido nenhum tipo de covardia, de medidas opressivas ou imorais contra o equilíbrio dos cargos administrativos elaborados pelo Instituto da Fundação Getúlio Vargas, que tem a outorga de determinar a liturgia dos cargos a serem ocupados por pessoas físicas de libada reputação. Ao serem estes empossados, e que não consta de pessoas libadas de reputação, e sim como vasto pedigree de crimes, ao qual eles são militantes de partidos políticos, militantes de células de terrorismo, militantes de narcotráfico mundial, leva à captura. E assim se procede. O cargo, na sua complexidade e função, trabalha dia e noite, ele não bebe água, não se alimenta, posto que ele é de eterno. E o representante físico é que determina o comportamento e a liturgia das notícias para os generais em campo, aos quais eles devem ser advertidos de como está o andamento do procedimento global. Então, estamos em intervenção em 17 países da América Central, da América do Sul e do Caribe. E também do reduto do clube da cleptocracia, entenda-se cleptocracia como sociedade de ladrões, em planos quinquenais de funcionários públicos em 196 países, todos eles auditados pela inteligência artificial, pela matemática hermenêutica, genealogia, de engenharia quântica, através de informações de processo de investigação mundial, que dá o resultado em poucos minutos, quando em realidade toda esta parafernália de investigação levaria anos a chegar ao resultado. E este computador de inteligência artificial que está consumindo energia, que consome, é necessário várias usinas atômicas para que procedam à alimentação da energia, também água cristalina para os resfriamentos de todos os componentes desta logística quântica mundial, estabelece que este computador ele está revelando tudo o que foi feito, como quem foi feito, quem são os protagonistas há décadas. E tudo isto já tem o procedimento global. E tudo isto está em procedimento de modificação. A administração Bush, a administração Clinton, a administração Obama, a administração Biden estão infectados e tiveram procedimentos para a globalização de um grande esquema, de um grande procedimento
de assassinato em massa, extermínio da humanidade, para o roubo, para o sacrifício dos reis da Arábia Saudita, do povo árabe mundial, de todos os muçulmanos, até lá na Malásia, todos eles são vítimas deste comportamento global ao qual preside o marqueteiro que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, narcoterrorista, contrabandista, e todos já com vasto conhecimento. Então ele se encontra preso na Malásia. Ele já sabe que ele está preso, como também todos os integrantes da comitiva do Brasil. Eles foram lá querendo dissuadir, a dizer que não é nada disso, companheiro, mas não. Eles quiseram colocar os muçulmanos da Malásia contra a nação árabe, a população árabe. E eles não conseguiram. Porque tanto os árabes quanto os muçulmanos da Malásia são objetivo de conquista desta organização de terroristas estabelecidos na ONU, e que todos eles foram observados para serem roubados, vilipendiados e destruídos. Então as vítimas estão agora lá fazendo uma reunião a qual eles tinham suas desconfianças, mas não pensaram que iriam ser traídos por quem sempre se mostrou afável, companheiro, e a realidade é uma só. São psicopatas, assassinos, destruidores, que querem tomar posse do planeta Terra e estabelecer uma administração global que eles mesmos estão em confronto, um contra o outro, porque todos eles querem a liderança. Próxima pergunta. Juiz Oscar, antes do mestre Dinho realizar aí a segunda pergunta, eu vou falar, eu não assisto, só difícil assistir, às vezes eu estou carregando editando, né, preparando no computador e fica carregando, aí eu sempre assim, eu com minha esposa, na televisão. Então ontem na televisão, não sei se foi a SBT ou se foi a Record, não sei, estava fazendo uma entrevista com o então Lula. A gente vê que lá, igual a prisão dele, foi preso o sósia dele. Já aqui certamente já tem outros sósias. Ele foi tão infeliz como o Lula é um infeliz, tanto ele como as pessoas que são sósias, as máscaras. Foi a repórter e perguntou sobre a droga, né? Que a droga. Sabe o que ele falou, juiz? Ele falou o seguinte: ele falou que sobre drogas a culpa não é dos traficantes, a culpa são dos usuários. Então eu fiquei assim, a gente sente vergonha, eu sinto vergonha de ter um presidente da República com o nome desse Lula. Eu posso falar, eu estou falando a verdade, é por isso que nós estamos buscando a liberdade de expressão. E aí tem gente que não entende ainda, que ainda fica achando que, certamente, eu assisti a live do juiz Oscar e agora o homem está apresentando. Eu quero que o juiz reforce as minhas palavras, no nome de Senhor Jesus Cristo, sobre esse assunto que eu acabei de falar. Depois a gente segue a segunda pergunta. 25 de outubro de 2025, horário, 12h43. A constatação dos integrantes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, os seus líderes, impostos ou propostos, também carece para que eles sejam vistos através de denúncia.
E a denúncia que eles fazem é simples: socorro, estou sequestrado dentro de uma organização mundial de assassinos, exterminadores, pessoas sem nenhum valor moral, pessoas que querem submeter e encontro-me cerceado de liberdade por ser parecido com o Lula, por ter as características do Lula, não na altura, porque eu tenho 1,80 m, o Lula é baixinho, não no pé, que eu calço 45 e ele calça 38, não na sua protuberância de barriga, eu não tenho barriga, ele tem um barrigão, não nas características dos olhos, eu tenho olhos pretos e ele tem olhos verdes. Ou seja, o Lula tem olhos pretos e eu tenho olhos verdes. Ou seja, tudo já caracterizado que se trata de uma confissão de pedido de socorro. Então o sujeito vai ser ouvido, mas ele tem culpa. Ele tem culpa. Então vamos ver a delação premiada, como é proposto para todos os integrantes do INSS. Muitos alegam que não vão fazer delação premiada, já que eles acreditam na jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que já foi identificado como braço do narcotráfico mundial, ao qual não tem averbação jurídica nenhuma no planeta. Eles perderam todos os diplomas, e eles sabem disso. Então, mesmo eles determinando que foi anulado todo o processo, que não existe nenhum, porque foi um procedimento ao qual um dos seus membros, Alexandre de Moraes, que esse é o procedimento que eles estão formatando agora para a prisão imediata de Alexandre de Moraes, porque ele vai ser preso pelo FBI, pela Interpol, pela CIA, hoje, agora, 25 de outubro de 2025, horário, 12h46, ele, o Dino e todos os do Pleno da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que estão reunidos na casa de Moraes, de Alexandre de Moraes, todos ficaram em reunião, vendo quais são as possibilidades, onde vai decretar fuga, como vão se estabelecer, como eles podem proceder. Não há procedimento. Há uma certeza: a CIA tem ordem de matar. Por quê? Porque eles são queima de arquivo do procedimento administrativo Bush, Biden, Obama e Clinton. Então você dirá, mas eles estão dizendo, a Kamala está dizendo que vai ser candidata nas próximas eleições. Entenda, essas pessoas não brincam. Elas se firmam através de eliminar a testemunha. Então vocês são para ser eliminados, como também os presidentes dos partidos políticos, como também os senadores. Todo mundo vai ser eliminado, porque é mais prático e se estabelece um fim a um procedimento de eterno, como é o caso do Carlos El Chacal, venezuelano, que ele determinaram 4 sentenças de prisão perpétua e ele continua vivo dando entrevista. Como devem proceder para a tortura, para o enforcement, para o estelionato, para o procedimento de chantagem a todos os países. É o modus operandi. É a tecnologia do crime contra a tecnologia da sobrevivência. E todos foram alcançados.
porque chegaram a este patamar, onde eles alegam ter bombas atômicas, e as têm. Tem mísseis? Tem aparelho de balas, de munição? Tem capacidade de exército? Tem. E o que eles querem fazer? A mesma coisa que faz a Al-Qaeda. Eles tomam território. Então, Bahia vai ser da Al-Qaeda. Recife, Paraná, toda a área do Nordeste e os países que estão lá, os 9 estados do Nordeste, a sua parcela da Amazônia, tudo isso incautado pelo narcotráfico mundial. Então já está tendo combate na COD 30, porque estão todos os milicianos, todos os aparatos do narcotráfico estabelecidos em Belém. E já começou o combate lá. Já está tendo tiro, porrada e bomba. Então acabou a COV 20, 30, acabou, não existe mais. E todo mundo está querendo desfazer dos procedimentos dos BRICS. Os BRICS não existem mais. Faliu tudo, não tem banco dos BRICS, não tem absolutamente nada. 8 trilhões sumiu da China. Eles pegaram todos os generais do Xi Jinping, pegaram o próprio Xi Jinping. O Trump está dizendo que ele está passando por um mau pedaço. Ele vai se encontrar na Coreia do Sul, o mais perto possível da Coreia do Norte, antes de voar com esse coreano do Norte, filho da puta, que ele diz que ele tem a bomba. Uma bomba, ele mostrou que tem. Aqui ele fez explodir fora da superfície da Terra, que provocou o empuxo de megatons, de protons, de procedimento de explosão. Mas ele tem outra bomba igual a essa? Você viu? Então, o blefe, a mentira, ela é acompanhada através de procedimentos. E aqui a gente não tem tempo para constatar o que é falso, o que é verdadeiro. A gente vê e toma ciência dos filhos da puta que aí estão. E depois que você diz, não, eu estava brincando, eu falei isso só para te perturbar. Vai perturbar a puta que te pariu! Luiz Inácio Lula da Silva, canadense filha da puta! Presidente do Canadá e a puta que te pariu! Foda-se você, Canadá! Vai pra puta que te pariu! Noruega, vai pra puta que te pariu! Vocês aí de Estocolmo, vai pra puta que te pariu! Vocês querem jogar bravata, querem dizer que tem, que vão fazer acontecer. Aqui ninguém quer discutir, não. Aqui tem que resolver. É para resolver. Você falou que você vai fazer isso? Então a gente não vai esperar. Vamos acabar com você, filha da puta! Não tem essa de dizer, ele estava blefando. Olha, o Trump, ele diz que ele vai fazer isso, mas sabe como é que ele é? Ele diz, mas não faz. Vai pra puta que te pariu! Vai perturbar a vida de outro, seus filhos da puta! Vocês agora vão ver o que é. Isso é comportamento de pessoas perversas, de pessoas que não têm, são imorais, são depravados, são cachorros, que têm que ser exterminados. Fofoqueiro filho da puta! Então não temos tempo para brincar. Aqui é real. Tiro, porrada e bomba!
E muitos que tentaram morreram. Foram pro saco. Você só vai acreditar quando você for morto, filha da puta. Tu não vai voltar. Ninguém vai voltar. Seus filhos da puta. Próxima pergunta, Vestidinho. Vamos retornar agora à segunda pergunta, que é elaborada pelo chat GPT e a inteligência artificial. Vamos lá. Juiz Oscar Aníbal Chapan, o senhor tem observado um cenário de perseguição política no Brasil, segundo diferentes grupos, ou acredita que estamos vivendo mais uma fase de disputa institucional legítima? Dia 25 de outubro de 2025, horário 12h55. Todos os processos administrativos para ter o equilíbrio financeiro estabelecem atitude de responsabilidade. Aquele sujeito que esteja manipulando todos os recursos financeiros e também informações falsas para enriquecimento pessoal, para enriquecimento ilícito, para grupos de terroristas, será levado ao pelotão de fuzilamento. Então, o resultado de qualquer confabulação de retórica com o objetivo de latrocínio, de assassinato seguido de roubo, ou de roubo seguido de assassinato, coloca todas as pessoas que têm o poder de declarar a denúncia e acautelamento de quem for denunciado, se não corresponder os dados verdadeiros, ele é sentenciado por crime de perjúrio, falsa queixa-crime, levado ao pelotão de fuzilamento, conluio com o narcoterrorismo. E é assim que está estabelecido. Ele vai dizer, não, eu não me afiliei a nenhum partido, eu sou repórter, eu leio o telepronto, eu ganho dinheiro para ler o que está escrito aqui, todo mundo, no mundo inteiro, lê o mesmo telepronto, e agora vocês querem me prender? Sim, porque vão prender também todo mundo que leu o telepronto, todo mundo está preso. Por quê? Por divulgar informações falsas, tendenciosas. E você se prestou a isso? Você foi usado? Alguém botou o revólver na cabeça da tua mulher, da tua filha, para você fazer isso? Ou você fez em troca de dinheiro? O mundo é isso que está aí. Um monte de filha da puta que possibilita que um filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, um viado filha da puta, que se faz chamar Macron, uma van der Leyen, senhora do lar, 7 filhos, é uma filha da puta, terrorista. Onde todos eles querem saber é de dinheiro, e esse dinheiro fica visível no banco, na conta deles, fica visível nos apartamentos cofre, cheio de dinheiro, que eles acham que porque não apareceu, não sabem que estão lá. É um bando de filhas da puta. E que acha que pode passar a mão na bunda de qualquer um. Vai morrer, filha da puta. Próxima. Pergunta número 3. Juiz Oscar Aníbal Chapan, qual a sua opinião sobre as recentes ações
do ministro Alexandre de Moraes, especialmente no que diz respeito ao controle da liberdade de expressão e ao enfrentamento de notícias antissistema. O próprio Alexandre de Moraes, hoje, 25 de outubro de 2025, horário, 12h59, o próprio Alexandre de Moraes, ele comete crimes mesmo sem se pronunciar. Por estar no cargo de ministro do Pleno do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente da Corte. Este elemento, filho de uma puta, estabelecido a perpetuar o crime de manipulação contra os direitos humanos através de medidas opressivas e imorais a qualquer um, determinam que ele seja abatido por força letal em qualquer lugar onde seja encontrado. Ele e também os seus pares do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles se reuniram e chegaram à conclusão de que todos vão ser mortos. E ele tem certeza que vão ser mortos. Então a única forma que esses filhos da puta, funcionários públicos, traidores da pátria, têm para preservar suas vidas é fazer delação premiada imediata com as autoridades do Estado, OFAC, dos Estados Unidos da América e do planeta, para serem guardados, para que não haja como procedimento de vingança, vendetta dos seus associados, máfias, cartéis, assassinos que foram prejudicados. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Juiz Oscar Niemeyer Chapman, no ambiente global, com sanções, pressões externas e influência diplomática, de que maneira o Brasil está vulnerável ou protegido quando o sistema jurídico interno parece entrar em colisão com interesses externos? 25 de outubro de 2025, horário, 13h01. Não há nenhum tipo de procedimento em que não seja analisado o próximo passo, porque cada passo é uma revelação. E tudo está sendo revelado para toda a população global. E todos os envolvidos fazem parte desta revelação. Todos querem preservar o seu anonimato e também o patrimônio que não existe mais, porque todo bem é aferido a valor contábil, moeda, deixará de existir. Mas também as propriedades, o sujeito, ele comprou imóvel, comprou avião, comprou carro, comprou isso, comprou aquilo, não vai usufruir. E o que é mais importante, ele será eliminado. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Juiz Oscar Niemeyer Chapman, o senhor vê paralelo entre institutos de justiça privada, teorias arbitrais e o funcionamento atual de nosso Estado democrático de direito? Quais são os riscos e oportunidades? O Instituto Jurídico Mundial, estabelecido desde a sua criação,
estabelece a arbitragem internacional para contendas globais e também de forças estabelecidas de desequilíbrio, como guerras atômicas, guerras mundiais, conflitos, todos eles sendo levados ao delipêndio de suas fronteiras, de seus bens, de sua etnia. Não existe e não há procedimento que venha a tirar a outorga de ser o censor, ou seja, todos estão submissos à arbitragem internacional. Não cabe a autonomia ou hegemonia, ou você ter cerceado o teu poder de arguir, estabelecer determinações de prisão, ou de extermínio, ou de guerra, ou declaração de interdição, posto que você, ao fazer isso, requer toda uma infraestrutura de fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. O mesmo fato teve 12, 13 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil procedentes. Todos eles são fatos com vastas provas-crime. Então, não está a arbitragem internacional a monitorar, a ser o órgão de prestação de serviço em amonestar funcionários públicos. Não. Ele vem para fazer o recall. Recall! Fabricar um automóvel e o automóvel está contaminado à destruição. Então tem que desfazer o automóvel todo. Tirar todos os parafusos, roelas e saber onde está o defeito. Então proceda ao acautelamento do automóvel. É o recall. O mundo está em recall, que eles estabeleceram que é o reset. O Supremo Tribunal Mundial determinou, a maior corte do planeta disse: acabou. Entenda, seu filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, não tem substituto para a moeda lastro-ouro. Não há outra forma de administração, seu filho da puta! Você e quem vier junto contigo, seu filho da puta! É sentença do Tribunal Supremo Tribunal Mundial! Seu filho de uma puta! E fica insistindo, jogando bravata, falando um monte de besteira. Vai morrer, filha da puta! Próxima. Pergunta número 6. Juiz Oscar Aníbal Chiapan, do ponto de vista moral e espiritual, já que o senhor está identificado com valores tradicionais, como o senhor avalia a importância da fé, da moral cristã e da família na preservação da liberdade de expressão e dos direitos civis? 25 de outubro de 2025, horário 8 minutos, 13 horas 8 minutos. Todo mundo é monitorado a todo tempo, o tempo todo. Porque a circunstância faz o ladrão, faz o desvio, faz o crime. Então, estamos em prontidão contínua, contumaz, todos os dias. Então, se você procedeu ao crime e o crime foi identificado, já não existe mais, e vem outro,
e estabelece o mesmo crime, e ele passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem nenhum tipo de providência, mas cometeu o mesmo crime, vai ter a mesma sorte que o seu sucessor, que o seu presidido, ou seja, quem cometeu o primeiro crime, né? Vai ter o mesmo resultado. Próxima pergunta. Pergunta número 7. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Temos ouvido que a intervenção de órgãos estatais em certos setores estaria cada vez mais forte. Na sua visão, isso é resultado de vontade política, falha institucional ou mudança cultural? Não adianta blindar. Vamos lá. Dia 25 de outubro de 2025, horário 13 horas 10 minutos. Não adianta blindar ou estabelecer cercas ou não permitir a investigação, o procedimento de acautelamento e de proceder a identificar o dolo, porque se você está procedendo à investigação é porque houve crime. Se você está atuando dentro desse setor é porque houve crime. Senão você não estaria. Então não adianta dizer que aqui ninguém entra, aqui ninguém passa, aqui quem manda sou eu, aqui quem toma a diretriz sou eu, aqui quem estabelece sou eu, e ninguém pode dar um pio aqui, o único que fala sou eu. Você proceda como quiser. Você pode ficar até mudo, seu filho da puta, que nós vamos chegar até onde procedeu o crime e vamos acabar com o criminoso. Próxima pergunta. Pergunta número 8. Pergunta número 8. Juiz Oscar Aníbal Chapman. O senhor poderia comentar algum caso concreto recente que o senhor possa citar publicamente, no qual se viu uma tensão entre autoridade jurídica e liberdade individual? 25 de outubro de 2025, horário 13 horas 11 minutos. Alexandre de Moraes. Crime internacional. Espionagem. Sentença, prisão perpétua. Crime grave de espionagem, sabotagem, conluio ou narcotráfico. Distribuidor de substância venenosa. Também outorgas de aplicação de veneno na população do planeta. Tudo com vastas provas. Ele tem sentença já estipulada a seu abate pela CIA. Pena, morte. Vai ser assassinado, morto, exterminado. Esse filho da puta chamado Alexandre de Moraes e companhia. Próximo. Pergunta número 9. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Para os nossos espectadores, em sua maioria patriotas, conservadores, que desejam atuar como cidadãos ativos, que conselho prático o senhor daria para que eles defendam a liberdade de expressão sem ultrapassar os limites da lei? Todo ditador, todo elemento que detém o mando de mandar fazer, hoje, dia 25 de outubro de 2025, horário 13 horas 13 minutos,
Todo ditador do planeta que detém a ordem de se estabelecer, ele nunca diz que foi ele que fez. Ele nunca se dá por autor do crime. Ele sempre estabelece a sua retórica, o seu emblema de querer sobrepor os seus ideais. E os seus ideais dizem e consagram a sua administração. Mas todos aqueles que comportam a sua membresia são vassalos, são o seu exército. E todos eles vão responder por esse crime. Eles podem levar todos a um confronto mundial. Guerra atômica nuclear é o que se vê no momento. Próxima. Juiz Oscar, deixa o mestre Gil falar. Então, a pergunta número 10 encerra. Porém, o chat GPT-IA está trazendo aqui notícias atualizadas de hoje. O juiz, eu posso fazer aqui a leitura? E depois eu vou fazer, depois dessa leitura da notícia atualizada de hoje, no planeta Terra, então tem o encerramento das perguntas que o mestre vai fazer, daí o juiz Oscar faz a conclusão do que tem que fazer para essa live. Vamos lá. Gil aqui. Essa posição. É por causa que tem um reflexo aqui. Notícias atualizadas de hoje. Há menções recentes em grupos de redes sociais e sites de notícia de que o visto de Alexandre de Moraes e de outros ministros poderia ter sido alvo de observação ou restrição por parte dos Estados Unidos. Também se comenta a atuação do juiz Chapano em redes sociais, com forte presença e engajamento. Instagram, ele parece, chamando atenção para pautas de intervenção e de defesa de valores tradicionais. No espaço jurídico, há jurisprudência em que o nome Oscar Niemeyer Chapman aparece em decisões sobre propaganda eleitoral e vídeos de desinformação. Esse tema pode servir como gancho no início da entrevista. Senhor Chapman, há registro de que, como o senhor vê isso? E também para instigar conversa a parte dos fatos recentes. Eu vou fazer o encerramento aqui que o juiz pode responder. Eu quero fazer agora a conclusão. Eu posso fazer o encerramento das perguntas. Eu vou fazer a resposta dessa pergunta. Isso. Dia 25 de outubro de 2025. Julgado em todas as instâncias, com sentença de colegiado, levado à prisão e também estabelecido que ele estaria presidindo crimes intrafronteiras, o indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi sentenciado a cumprir penas através de dosimetria de anos de encarceramento. Ao determinar um novo julgamento devido a uma consequência administrativa de logradouro, o julgamento procedeu numa vara especializada conjunta
a que seria em Brasília, ele procedeu em Curitiba, longe do logradouro do réu Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ser determinado novo julgamento, a vara especializada em Brasília não existe mais. Então, ele foi condenado, porém, sem possibilidades de auferir a contabilidade da dosimetria de pena a ser cumprida, aguardando um procedimento jurídico. Imediatamente foi dada a notícia de que ele estaria liberado a concorrer ao sufrágio de votação no pleito Bolsonaro-Lula. Então, a determinação mundial do Supremo Tribunal Mundial, do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional e de todas as jurisprudências do planeta deram publicidade através do interventor, o senhor Oscar Aníbal pelo Tribunal Penal Internacional, a formatar a notícia de que Luiz Inácio Lula da Silva está impedido de concorrer a sufrágio em pleito de consagrar legítimo, libado, o seu estatuto físico penal. Ele é condenado e ele não pode, durante 8 anos, concorrer a nenhum cargo público. Ele se encontra proscrito. A Carmen Lúcia, conjuntamente com um monte de filha da puta do Supremo Tribunal Federal, alegou de que ele tem a possibilidade de concorrer como legítimo ao sufrágio Lula-Bolsonaro. E aí eles cometeram um crime grave. Muito grave. Porque eles colocaram a figura deles contra a figura de um similar, um amigo escuro, um similar juiz que nem eles, um similar que está prestando serviço através de cláusulas pétreas, através de constatação, e que foi perseguido, amonestado, difamado, que procederam ao acautelamento, ao acautelamento de propriedade, ao acautelamento de qualquer outorga de sobrevivência ao senhor Oscar Aníbal Chiapan, Carmen Lúcia e todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também do Tribunal Superior Eleitoral, como também do Supremo Tribunal de Justiça, como também de 27 palácios que rendem outorga de legitimidade a uma injúria processual internacional contra o Supremo Tribunal Mundial, contra o Supremo Tribunal Penal Internacional, contra o Tribunal Internacional, do seu representante, corregedor geral, que pode interferir em qualquer área jurídica, militar, do Exército, Marinha Aeronáutica, de qualquer país do planeta. E estes filhos da puta foram brigar com o carro. Incompetentes filhos da puta! Vocês são os marginais filhos da puta! Traidores à pátria! Que vai todo mundo pro pelotão de fuzilamento! Seus filhos da puta!
Nós, em nenhum momento, procedemos contra a verdade. Sempre o fazemos com provas irrefutáveis, porque quem faz é o cargo! O cargo tem vida própria! E eu estou aqui para chamar vocês, seus filhos da puta, traidores da pátria, a querer você se impor, porque você é o filho da puta, torturador, assassino! A sua pena é capital, seu filho da puta! Próxima pergunta, acabou, né? Acabou, eu vou fazer. Hã? Federativa do Brasil, muito obrigado por tudo, agradeço. E eu agradeço ao senhor Yahoo a sua outorga, a sua benevolência de eu poder participar. Eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Conheci uma santa, a Mãe Teresa de Calcutá. Agradeço ao meu compadre, Eugênio Rotelli. Agradeço ao meu grande amigo judeu, Henrique Bockner, e toda a sua parentela, todos os irmãos israelenses. Agradeço aos juízes arbitrais encarregados de laudos, de constatação de sua expertise, como Fernando Inácio de Miranda, como todos os que com ele compartilham da outorga de arbitragem internacional, como também policiais civis, que também são juízes arbitrais, como também todo que dê o procedimento de laudo processual através da sua expertise e procedimento de administração. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado, mestrinho. Bom almoço. Ô, juiz Oscar, tá faltando aqui o encerramento das perguntas. Pô, eu posso fazer? Pode? Pode. Eu observei, né, como é importante aquelas matérias que o juiz envia para o Instagram, né, o YouTube. Então o pessoal o IA, inteligência artificial, chat GPT, eu não aconselho a pessoa pegar, eu não sei se realmente pode estar acontecendo isso, pegar um IA da China, por causa que lá é diferente. Mas esse chat aqui, chat GPT, é o chat GPT IA. Vamos lá, o juiz pode anotar que o juiz está sendo muito conhecido, graças a Deus, né? Eles estão observando o esforço do juiz, Oscar Aníbal Chapano. Quando o juiz chama um terrorista, um traficante, um comunista de filho de uma... É porque a pessoa, por ser inocente, fica falando. Por que o juiz fala isso? O juiz está falando isso porque terroristas, traficante e comunista de ser tratado dessa maneira mesmo. E por isso que é ótimo fazer as lives, etc, etc. Juiz, eu vou encerrar aqui rápido. O encerramento. Muito obrigado, senhor juiz Oscar Aníbal Chapano, por compartilhar conosco seu tempo, sua visão e seu compromisso. E obrigado a você, espectador, por nos acompanhar até aqui no canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Se você acredita que a liberdade de expressão, a honra e a verdade merecem voz, inscreva-se, compartilhe este vídeo, essa live, as lives do senhor juiz Oscar Aníbal Chapano, em modo geral. Ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades
Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Nós temos agora uma nova manifestação que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas, presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca. Então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais, eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora, começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos. Prisão do Sarkozy. A prisão do Sarkozy por financiamento de campanha via Muammar Gaddafi. Eu acho que deve estar Lula agora olhando para Maduro, né, e tentando entender o que pode acontecer, porque o modelo é o mesmo. É absolutamente o mesmo. E um detalhe muito importante. Os Estados Unidos está deixando claro que eles querem o Maduro vivo, não morto. O que tudo leva a crer, né, pela nossa experiência na área criminal, que o Maduro não é o último elo dessa corrente. Se os Estados Unidos querem o Maduro vivo, é porque ele tem muito a delatar, ele não é o topo, ele não é o fim. Ele tem muita gente. O que me leva a crer também, Ivan, que em breve nós teremos aí uma grande queima de arquivo. Avião caindo, pessoas infartando. Acho que vai ter tropeçando no fio da tomada, né? O fio da tomada, pulou do prédio. Acredito que em breve, com essas delações, a hora que começarem a vazar, nós teremos uma grande... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, contou uma piada nesta quinta-feira, 23, durante um evento em Brasília do IDP, instituição do qual Gilmar Mendes é sócio fundador. Enquanto falava sobre a regulamentação das redes sociais aprovada no STF, o ministro comunista relatou uma tentativa de invasão ao prédio da corte ocorrida em setembro deste ano. Segundo Togado, o homem detido dizia que queria matar os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o próprio Flávio Dino. Flávio Dino é feio. A minha mãe não vai gostar, minha esposa vai odiar, mas não necessariamente constitui uma injúria. Flávio Dino é obeso, aí já é injúria. Nós dissemos, portanto, que o arbitramento em relação a essas zonas de penumbra é do Poder Judiciário. Mas, como nós recebemos manifestações gentis do tipo: você merece ser esquartejado e os pedaços do seu corpo espalhados por toda a esplanada dos ministérios. Eu já recebi uma assim. Eu pensei que, além de tudo, vai dar muito trabalho, porque eu sou grande, né? Mas a pessoa quer
esquartejar e distribuir. Outro dia chegou um lá na porta do Supremo, pulou as grades e disse: eu vim aqui matar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. E aí foi aquela confusão, corre a segurança, prende, etc. À tarde, um ministro comenta com o outro. O que eu disse? Queridos, vamos botar na porta do Supremo a placa com os nomes de todos os 11. E vamos colocar em ordem de antiguidade e exigir que essas pessoas respeitem a antiguidade. E eu disse: Gilmar, tu vai primeiro, eu sou o último. Porque até lá dá tempo de eu correr. Então, nesse caso, pessoal, isto aconteceu. Isso não é invenção. Parece, mas não é. E esse é o papel do bom humor, para desconstruir o ethos do ódio. Porque o governo de Giorgia Meloni vai entregar a cabeça da deputada brasileira em uma bandeja. Eduardo Tagliaferro corre sérios riscos na Itália. Querem esconder de você que Carla Zambelli foi presa por recomendação do governo de direita na Itália. Me chamo Mariana Eustáquio, tenho 17 anos e vou revelar neste vídeo porque o governo de Giorgia Meloni vai entregar a cabeça da deputada brasileira em uma bandeja. Esse documento revela que foi o ministro da Justiça do governo Meloni que recomendou a prisão de Carla Zambelli, enquanto se discute a extradição, ignorando a jurisprudência da Espanha socialista, que negou através do Poder Judiciário a extradição do meu pai, o jornalista Oswaldo Eustáquio. E se você já tá assustado com essa informação, senta porque vai piorar. Duas empresas estatais, ou seja, que são comandadas pelo governo da Itália, têm negócios bilionários com o governo Lula. As empresas Enel e Leonardo S.A. têm contratos de mais de 100 milhões de euros. A Leonardo tem negócios com a Polícia Federal e com o Ministério da Defesa. As empresas do governo italiano também têm 3 processos na Suprema Corte Brasileira, processos que serão julgados pelos mesmos que pediram a extradição e condenaram a Zambelli. Os Estados Unidos anunciaram sanções, penalidades contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, seus familiares e também o ministro do governo, sob a alegação de facilitar o narcotráfico. Segundo o Departamento do Tesouro americano, as penalidades atingem também a primeira-dama Verônica Alcocer, o filho do presidente, Nicolás Petro, e o ministro do Interior, Armando Benedetti. O governo americano afirma que desde que Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia alcançou o maior nível em décadas. As medidas bloqueiam os bens dos envolvidos em território americano e proíbem qualquer transação financeira com os alvos. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos impõe sanções a Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A decisão inclui a aplicação de restrições a pessoas próximas do esquerdista, como sua mulher, seu filho mais velho e um aliado político. É isso mesmo. Em decisão inédita, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a imposição de sanções contra o ex-guerrilheiro e atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, com base em medidas de combate ao narcotráfico. A decisão inclui também a aplicação de restrições a pessoas próximas a Petro, como sua mulher, seu filho mais velho e um aliado político de longa data. Abre aspas. Desde que o presidente Gustavo Petro assumiu o poder, a produção de cocaína na Colômbia disparou para o maior nível em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando norte-americanos. Fecha aspas. Afirmou Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano. Bessent acrescentou que o presidente colombiano permitiu a expansão dos cartéis de drogas e se recusou a interromper essa atividade. Abre aspas novamente. O presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nosso país e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para nossa nação. Fecha aspas. Diz o comunicado do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Rapidamente, Lula se acovarda e tenta apagar o absurdo que disse sobre traficantes. Foi vergonhoso ver o petista Lula afirmando que os traficantes são vítimas de usuários durante entrevista concedida na Indonésia. No X, Lula tentou apagar o que disse, afirmando que fez uma frase mal colocada. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira.
Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Bom, só para emendar aqui o assunto, já jogo para o Alexandre para a gente rodar. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também criticou a atuação de Donald Trump na região. Tipo de ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es. Son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Bom, depois da repercussão negativa da fala do Lula, o presidente se manifestou na rede X, dizendo que se tratou de uma frase mal colocada e reafirmou ser contra os traficantes e também o crime organizado. Segundo ele, mais importante do que as palavras são as ações do governo, como a PEC da segurança pública e as operações de combate ao crime. Alexandre, quero ouvi-lo. Presidente Lula sendo Lula hoje de manhã aí nessa coletiva, né, vitimizando o criminoso, defendendo aí o traficante de droga, viu que pegou muito mal, saiu correndo para a rede social para tentar remendar, mas aí já era tarde demais. Vamos reconhecer que ele começou muito bem, né? Para combater drogas tem que combater o consumo. É o consumo que atrai o traficante. Mas depois há uma simbiose, o traficante procura semear mais consumo e aí vai nessa questão. Agora, eu já ouvi muita, principalmente socióloga aqui no Brasil, dizer que pobrezinho do viciado, ele é uma vítima, né? Assim como Petro também apresentou uma versão, uma visão desse crime que a gente já ouviu aqui no Brasil. São meros obreiros, são trabalhadores da coca, trabalhadores da cocaína, trabalhadores do tráfico. É uma profissão. Aqui no Brasil eu já ouvi sociólogas dizendo que é um trabalhador do assalto. Qual é a sua profissão? Eu sou ladrão. É uma profissão honrada, né? Não sei por que a polícia persegue essa polícia, né? Eu não vi o Lula aplaudir a polícia que pega traficante, que apreende droga, né? Até no Supremo a gente já ouviu que, coitadinho do sujeito que leva um punhado pequeno, que não é para o seu próprio uso, mas ele está apenas fazendo uma entrega. Então nós temos isso aqui no Brasil, esse estímulo ao crime. E depois as vítimas desse crime são a sociedade brasileira, são os brasileiros. Esses são as verdadeiras vítimas. E as famílias daqueles que são drogados e que não há um movimento de peso nacional para dizer, olha, isso é bobagem, isso é uma fuga, você pode resolver os seus problemas psicológicos de outra forma, que não seja com droga, porque droga é uma fuga e você vai acabar tendo seu cérebro destruído e não vai mais poder pensar mais uns anos e você não consegue pensar por você mesmo. Então, é essa questão. Ele se enrolou todo, né, no papel de vítima. Né? Na verdade, ele queria dizer do papel de responsável. O responsável é o consumidor e o responsável é o entregador da droga. Não tem a menor dúvida. Também são responsáveis os que plantam droga para ganhar dinheiro e vendem para enfraquecer. A tentativa de enfraquecer os Estados Unidos é entupir Estados Unidos de droga. Já tivemos essa história lá atrás, na Guerra do Ópio, na China, Sudeste Asiático,
com os colonizadores ingleses. Marcília, o presidente disse que foi uma frase mal colocada, mas quem colocou a frase lá foi ele mesmo, né? Você não consegue, pelo menos, transferir para jornalistas ou para Janja, a frase é dele. Depois ele disse que mais importante que palavras são ações, e aí te pergunto, que ações, cara pálida, cita aí a PEC da segurança pública que está estacionada no Congresso. A gente já ouviu juristas, já conversou inclusive com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que diz que é um desastre essa PEC da segurança pública. Quer dizer, foi tentar explicar, piorou a história? Não é a frase que é mal colocada, é o presidente que é mal colocado, né? Ele está colocado num lugar que não devia estar, que é o de presidente. Esse me parece ser o problema. Aliás, o Lula não tem como esperar que ele seja contra o crime organizado, porque isso daria um problema sério para ele com os seus companheiros de política, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma das questões. O Alexandre Garcia colocou muito bem. Quer dizer, é muito provável que o que ele quis dizer, né, é que o traficante, não é que ele é vítima do usuário, mas que o traficante é responsável também pelo usuário. Agora, ainda que tenha sido essa a intenção dele, também está errado, no sentido de glamourizar o traficante, né? Isso me perturba muito na lógica do Lula, mesmo dos petistas e de boa parte da esquerda, esse certo glamour ou vitimismo com que se enxerga o tráfico ou o traficante ou a própria droga, porque isso impede o combate real, impede o combate mais forte, mais efetivo e assim por diante. E o Lula, né, enfim, essa cabeça oca que parece lhe pertencer em boa parte dos discursos que ele tem, eu fico pensando, se esse é o critério para ele enxergar o tráfico de drogas, imagina o critério que ele não deve usar para nomear os ministros do STF e até os demais ministros que estão ali dentro do governo. E por fim, Paula, eu fiquei aqui pensando, o Alexandre Garcia deu a deixa, né, de falar sobre a profissão, né, que tem gente que fala que assaltante é profissão e etc. Fica aí a ideia, talvez, para o Frei Chico fazer um novo sindicato, já que ele fez o dos aposentados, o sindicato do assaltante. É uma boa ideia para a esquerda. Já passo para o Alexandre, mas vou incluir aqui mais uma informação. Os Estados Unidos anunciaram sanções, penalidades contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, seus familiares e também o ministro do governo, sob a alegação de facilitar o narcotráfico. Segundo o Departamento do Tesouro americano, as penalidades atingem também a primeira-dama Verônica Alcocer, o filho do presidente, Nicolás Petro, e o ministro do Interior, Armando Benedetti. O governo americano afirma que desde que Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia alcançou o maior nível em décadas. As medidas bloqueiam os bens dos envolvidos em território americano e proíbem qualquer transação financeira com os alvos. Pela rede social X, o presidente colombiano reagiu às sanções e disse que a ameaça havia sido cumprida. Eu, minha esposa e meus filhos fomos incluídos na lista de controle de ativos financeiros. E aí, Alexandre, o presidente colombiano, Gustavo Petro, também afirmou que vai recorrer à Justiça dos Estados Unidos e que nunca vai se ajoelhar diante das acusações. Palavras aí de Gustavo Petro. Pois é, Gustavo Petro vai ser conhecido como um dos últimos da América Latina nesse atual estado de coisas, nesse tempo atual. A gente não pode incluir nessa divisão o Uruguai, que é um país com política mais europeia. Mas o Chile vai mudar, vai sair à esquerda, entrar à direita, a Bolívia entrou à direita, o Peru entrou presidente do Congresso, que é à direita, o Maduro, a gente está vendo aí que está caindo de Maduro, perdão o trocadilho, mas está mesmo, né? Não adianta. Todo mundo viu que ele estava perdendo a eleição, aí cortou naquele ponto em que ele já percebeu que ia perder feio, né? Para o substituto da Maria Corina, o embaixador Edmundo. E o Petro está lá cada vez mais convocando seus apoiadores e tal. Lá na Venezuela nós temos até um general brasileiro, né? Pelo menos o Lula chamou de general, o Stedley, que já convocou brigadas do MST para ajudarem, para intimidarem o porta-aviões Gerald Ford, né?
Então, é essa América Latina. E mais, o sujeito, nessa cultura que a gente tem aqui, da ilegalidade, o sujeito acha que, ao assumir um cargo político, ele está imune. Ele tem aquela, pelo menos está escrito na Constituição, a inviolabilidade do detentor de mandato eletivo. Ele sobe e acha que, puxa, aqui eu tenho poder, dá para fazer todas as mudanças que eu quero, proteger os meus parentes e fazer acordos espúrios. É a cabecinha daqueles que não respeitam o cidadão, não respeitam o eleitor e não respeitam o pagador de impostos que sustenta tudo isso. Aí a gente falou nisso lá no início do programa de hoje, sobre o silêncio. Silêncio obtido pela intimidação durante a pandemia, foi um teste. Vocês vão morrer, olha as covas aqui. Todo mundo se encolheu. Depois houve a catarse do dia 8 de janeiro e todo mundo foi para o presídio, né? Porque, olha, não façam mais isso. Silêncio. É a máquina do tempo aí que estão os Morlocks querem dominar aqueles que acham que podem viver sob o manto da lei, da ética, da honestidade, do respeito aos outros, né? E aí aparecem essas figuras de sociólogos que eu mencionei aqui. Pobrezinho, vai tirar o celular só para tomar uma cervejinha, são vítimas da sociedade. Aí vem o outro, faz um discurso, né? Precisamos de uma boa espingarda e uma boa cova para enterrar o sujeito que é de direita, e depois diz que é a direita que tem o gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio está funcionando. Então, é essa inversão. Não sei se vocês notaram que o Lula disse também, eu achei muito grave, porque essa é uma afirmação de base. Não podemos viver essa polaridade do bem contra o mal. Uau! Eu já ouvi isso de cineasta brasileiro, dizendo, olha, não tem nada esse negócio de mocinho terminar no fim, a gente tem que mostrar que o mal também triunfa. Eu sempre aprendi na infância que a gente tem que desejar que o bem triunfe, mas eles querem inverter isso. Isso é muito grave, porque essa inversão destrói uma sociedade. É o fim de uma nação. Já fizeram isso na Venezuela, o Petro faz lá na Colômbia, está havendo reação muito forte no Chile, houve reação na Bolívia, reação na Argentina, com todo o império dos Kirchner lá. Enfim, isso mostra que um povo não pode ser passivo, não pode ser silencioso. O povo é a origem do poder e tem que introjetar isso na sua cabeça para saber que os que estão no poder só estão no poder por causa da ordem do povo através do voto e são sustentados dos impostos do povo. Diga, Piotr. Então, rapidamente, o Alexandre mencionou aí a história do bem e do mal, né? O Lula quem instalou nós contra eles. A famigerada tese estapafúrdia e estúpida do nós contra eles vem do Lula. Mas eu vou voltar só no ponto anterior em relação ao Petros e também a capa da revista do Carvajal. Desde o 11 de setembro de 2000, do 11 de setembro de 2001, que dinheiro de corrupção é vigiado de perto pelos americanos, porque este é um dinheiro potencialmente que pode financiar o terrorismo. Ou seja, se declarações do Carvajal levarem, por exemplo, e tudo indica isso, esse é o caminho de que houve corrupção financiada, que o Brasil vai entrar nesta lista de investigação dos americanos. Isso vem desde o 11 de setembro, mudou. Basta lembrar que a Suíça abriu sigilo de um monte de coisa porque havia acusação por parte do governo americano de que tinham contas ali de terroristas e, obviamente, alimentadas por corrupção. Então, quer dizer, o escopo é bem maior da investigação agora. E às vésperas de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para a cúpula da ASEAN na Malásia, o presidente Lula voltou a subir o tom nesta quinta-feira durante um discurso em Jacarta, na Indonésia. Lula fez críticas ao protecionismo, a uma nova Guerra Fria
e propôs que o comércio entre os dois países seja feito em moedas nacionais, como alternativa ao dólar. Indonésia e Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. E na mesma ocasião, o presidente Lula também confirmou que será candidato à reeleição em 2026. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então... O presidente da Indonésia falou, o quarto mandato, ele só fez assim, hein, Carlos Cauti, quando o tradutor fez a tradução ali. Bom, não é a primeira vez que o Lula disse que estaria pensando em se candidatar, né? Ele já estava flertando com a ideia, mas é a primeira vez aí que ele crava essa informação, ligou aí o modo turbo das eleições 2026, Cauti. Pois é, desculpa. Não, eu acho que esse gesto do presidente foi assim, Dios, Pela quarta vez. É que na Indonésia são acostumados a presidentes muito longos ou ditadores, né? Tipo Sukarno. Então ele já quando vê alguém que fica tempo demais no poder, já começa a se perguntar como é que vai ser essa história, porque ele se lembra como foi no passado, por muito tempo por lá, né? Mas, não, a questão do Lula, a coisa mais grave é que ele insiste em falar coisas contra o dólar, insiste nessa ideia que o dólar tem que ser arquivado poucas horas antes de encontrar o Trump. Não, assim, minha vontade de falar, então fala na cara, né? Fala na cara do Trump, não gostamos da sua moeda. Vamos ver qual vai ser a resposta, né? Não me parece um jeito mais eficiente, mais eficaz, né, de preparar um encontro diplomático tão delicado como esse que Lula deveria ter domingo com o Trump. Falando mal da moeda americana, dizendo que quer insistir em criar a moeda dos BRICS, etc. Não é esta a forma de encontrar alguém que está aplicando um tarifaço contra o Brasil e sancionando ministros do Supremo e outros políticos para tentar reverter a situação. Mas se ele acha que essa é a melhor diplomacia possível, boa sorte. Vamos ver o que vai sair desse encontro no domingo. Quero ouvir o Consta também. Não é a primeira vez que ele fala em se candidatar e também não é a primeira vez que ele fala de uma moeda alternativa ao dólar. Agora ele sugeriu ali uma moeda nacional, moeda ou real, a moeda da Indonésia para realizar ali as negociações, os acordos, Consta? Pois é, quanto à candidatura, né, ele já disse várias vezes que ele só vai se candidatar se for para ganhar. Ele, para falar que vai ser candidato, é porque ele está muito confiante realmente no TSE como parceirão, né? Aquele parceirão que vai calar e perseguir todo mundo de oposição. Vamos lembrar que nas últimas eleições, sequer jornais tradicionais podiam lembrar do elo histórico do Lula com ditadores comunistas do continente, que logo depois de eleito ele recebeu com tapete vermelho no Brasil, né? Então, eu acho que ele está muito seguro, não pela popularidade, pelos programas de governo, apesar do que vem muito populismo aí, né, que vai custar uma fortuna para o Brasil, já está começando, mas ele está contando também com o TSE. Quanto ao dólar, que ele vive atacando, ele acha que o dólar foi imposto pelos Estados Unidos, né, e não uma escolha natural como moeda reserva de valor, com mais liquidez do país que é a maior potência do mundo, né? É isso que o Cauti falou, quer dizer, ele não para de alfinetar o Trump nas vésperas de um encontro. Isso me diz que ele sabe, muito mais do que a gente, que aquele encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio foi um fiasco, e que a história da química dele com o Trump em 39 segundos ali na ONU, é outra baboseira. É uma ladainha que o Trump usou para massagear o ego do Lula e que a esquerda acreditou, porque é uma esquerda vira-lata. Na prática, ele já sabe que azedou
que o Trump vai cobrar aquilo que exigiu desde o início, é uma questão política e institucional, não uma questão comercial, e ele não vai ter o que entregar. Então ele já está logo ligando o dane-se, né? Ele sabe que subiu no telhado e ele vai usar isso como instrumento de campanha, né? O coitadinho do país de terceiro mundo que é subjugado ou tenta colonizar, né? Os Estados Unidos tentam colonizar o Brasil e cabe a ele enfrentar com muita soberania nacional, né? A potência do imperialismo yankee. É uma baboseira, mas me diz que ele sabe que a reunião vai ser muito ruim para ele e para o Brasil. Piotr, na linha, a melhor defesa é o ataque, já seguiu atacando o presidente Donald Trump na última semana, com essa possibilidade de encontro no próximo domingo, Piotr, em vista aí desse encontro que houve ali com Mauro Vieira, que, ao que tudo indica, não correu da melhor forma. A gente estava falando disso esses dias, né? O Consta lembrou agora, a reunião foi um horror. Essa reunião do Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio, foi um horror. A imprensa, como diz a Ana Paula, que é a imprensa de pompom, ficou comemorando. Mas olha, de lá para cá o Lula só piorou o discurso, só reforçou essas bobagens todas contra os Estados Unidos. Se você está na iminência de ser convidado para o aniversário de alguém com quem você brigou, você começa a agradar, né? Você assim, pelo menos, você fica em silêncio. Ou seja, foi muito ruim. Foi muito ruim porque, muito provavelmente, juntando um monte de informações que você vai pegando aqui e ali, uma fonte aqui, outra fonte ali, quem tem a informação do meio empresarial, e óbvio que as empresas americanas também falam com a Casa Branca, as multinacionais instaladas aqui no Brasil, e também os empresários brasileiros que têm negócios lá. O que o Marco Rubio disse para o Mauro Vieira foi o seguinte: olha, podemos negociar a questão de terras raras, podemos reduzir essa tarifa, pode voltar a 10%, podemos ver a questão do etanol, vocês vão ter que melhorar a questão do etanol, podemos fazer tudo isso, desde que vocês cessem a perseguição política que vocês fazem hoje no Brasil. E não adianta vir com essa balela de que isso é um poder independente do Supremo Judiciário, porque ninguém acredita nisso, vocês são um consórcio e todo mundo já sabe dessa história. No momento em que vocês decidirem isso, parar de perseguir, inclusive cidadãos e empresas americanas aqui em solo americano, criar uma moeda alternativa, em tese, reduziria a importância do dólar, você perderia valor das suas reservas. A China tem 3.322 bilhões de reservas em dólar, reservas internacionais em moeda americana. Você imagina que a China está interessada que o dólar perca valor com tudo isso guardado no cofrinho dela? Então, quer dizer, o Lula fala isso porque ele vai fazer discurso em algum desses fóruns aí da esquerda aqui, vai ser aplaudido. Mas isso não é real, nem o governo brasileiro acredita nisso. E neste ano a China aumentou as reservas dela. E qualquer outro país do mundo vai fazer isso porque isso não é com essa simploriedade do Lula, que é ignorância histórica. O Consta já citou aí, o Lula não entende do que ele está falando, mas ele diz porque vai gerar. Ele está acreditando que isso vai ser levado para a eleição do ano que vem. Eu estou falando grosso com o Trump, fala fininho com a Bolívia, né? Entrega ativos brasileiros para a Bolívia. Aí o Lula não é capaz de enfrentar nada. Coisas da Petrobras, boa parte é do Brasil, né? Que parte da Petrobras é do povo brasileiro, porque o governo é o maior acionista individual da Petrobras. E ele sai falando, ele acha que isso vai ter algum lucro na eleição do ano que vem. Eu começaria a relativizar isso daí. Acho que isso já teve um boom, não sei se se sustenta, porque o governo está apostando em tanto populismo fiscal, em tanto populismo irresponsável com uma série de bolsa aqui, bolsa ali, que não está dando mais resultado. Me permita contar rapidamente aqui uma história. Boa parte das pessoas que recebem Bolsa Família não quer ser registrada para não perder o Bolsa Família. Então ela vive muito de bico. Esse bico, quem sustenta, quem pede para as pessoas fazerem trabalhos de encanador, não sei o que, essas coisas todas, é a classe média. A classe média hoje, estou falando do ponto de vista econômico, está achatada, está com menor poder de compra. Essa classe média não está contratando o sujeito do Bolsa Família que ganhava 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o Bolsa Família fazendo bico, ou seja, no trabalho informal. Esse prestador de serviço está começando a reclamar do Lula. Vai chegar na eleição que vem.
Eu quero passar pro Marcília, porque tem um ponto, né, Marcília? O que o Lula ganharia aí com uma possível reeleição? Porque falando aí de economia, essa bomba fiscal vai estourar, se não no ano que vem, para 2027. Aí ele pegaria tudo isso, ficaria Dilma 2, Lula 4, né? Em ruínas. Um Brasil em ruínas economicamente falando. Pois é, primeiro que, assim, eu não aguento mais ouvir discurso do Lula com as palavras moeda alternativa, soberania, imperialismo americano e multilateralismo. Eu chego a duvidar se o Lula sabe o que é multilateralismo, porque ele usa isso o dia inteiro. Então são conceitos coringa, né, que ele vai apenas ali no palanque se valendo deles. Agora, realmente, o Lula vai ser para ele péssimo se ele conseguir se reeleger, porque ele está destruindo o país para o próximo governo. E eu acho que ele está fazendo isso provavelmente de caso pensado. Sabe aquela pessoa que fala assim, bom, eu vou morrer ano que vem, então vou gastar toda a minha fortuna, vou gastar todo o dinheiro hoje porque eu não sei o dia de amanhã. É disso que ele está. É disso que se trata, é isso que ele parece estar fazendo com a economia do país, e não só com a economia, mas com a estrutura, inclusive, a estrutura de segurança pública, a estrutura judicial e assim por diante. Então, para ele, o pior dos negócios é realmente se ele ganhar as eleições. Eu acho que ele aposta nisso como um cavalo, o pior cavalo, né, do páreo, e, enfim, se der certo, ele não vai saber o que fazer com a vitória. Me parece que é disso que se trata. E eu acho que nem nós saberemos o que fazer com essa vitória dele, porque o país vai estar totalmente destruído. O que no início parecia apenas um conflito entre o governo americano e um ditador na Suprema Corte Brasileira com um presidente corrupto na presidência, escalou para uma proporção que até pouco tempo atrás era inimaginável. E eu vou explicar o que aconteceu. Ao longo desses últimos meses, Donald Trump e o governo, né, os seus secretários de Estado, têm recebido relatórios, denúncias e provas de que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda na América Latina, não é apenas um grupo de pessoas com a visão de mundo oposta à direita e a conservadores. Não. A esquerda na América Latina é um braço do terrorismo e do narcotráfico que envia toneladas de drogas para os Estados Unidos. Nós temos aí a denúncia do Carvajal. Ontem, numa comissão lá no Congresso, teve a denúncia do Marshall Billingsley, que foi um subsecretário de combate ao terrorismo, mostrando que o tráfico na América Latina financiou a esquerda e colocou em posições de poder as principais figuras da esquerda em vários países. Nós temos Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales na Venezuela, Maduro, Gustavo Petro e vários outros nomes da esquerda que chegaram ao poder porque foram financiados pelo tráfico. Isso mudou completamente a visão que o governo americano tinha em relação à diplomacia com países da América Latina. Bom, só para você ter uma ideia, o Maduro e o Gustavo Petro estão tão desesperados por entenderem que agora eles não vão ser tratados mais como chefe de Estado. Eles serão tratados como narcotraficantes. Maduro já está tentando fazer um acordo, falando que vai entregar o governo daqui 3 anos, vai deixar o vice assumir e não vai pedir reeleição. Trump já recusou. Maduro sabe que a qualquer momento ele vai ser capturado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Ou ele será capturado ou ele vai ser abatido. E não adianta tentar dormir todas as noites em um lugar diferente, porque é isso que o Maduro está fazendo. Ele está num nível de desespero tão grande que todas as noites... Deixa eu aumentar aqui. Todas as noites ele dorme em um lugar diferente para não ser pego de surpresa com uma bomba na cara. O Gustavo Petro foi nos Estados Unidos, no evento da ONU, e pegou um alto-falante e pediu para o exército americano desrespeitar o Trump. Olha o desespero que ele está. Ele pediu para o exército americano não obedecer às ordens do Donald Trump, porque ele sabe que em breve vai ter ordem também de abater ou capturar mais um narcotraficante, que é o Gustavo Petro. Aí o Gustavo Petro, numa entrevista, falou que vai derrubar o Trump, vai, tipo assim, exterminar o Trump. Olha a resposta que o Trump dá. What? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug. Aqui ele está falando do Gustavo Petro da Colômbia, amigo do Lula, que quer legalizar a coca. Bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug.
and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. O que ele entendeu? E isso aí está mais do que provado. A Venezuela e a Colômbia são os países que produzem as drogas. Muitas são enviadas diretamente. Ele não chegou ao ponto ainda de entender que quem envia e distribui as drogas para o resto do mundo é o PCC e o Comando Vermelho, que aqui no Brasil faz campanha para o Lula. Agora, sabe a química entre o Marco Vieira e o Marco Rubio? Olha a química aí virando veneno. There is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. Bom, o que ele deixou claro, quem desrespeitou a soberania de quem foi o Alexandre de Moraes quando ele fez essas ações contra cidadãos americanos que estavam postando no território americano. Então não tem química nenhuma. O Marco Rubio deixou claro, só vai ter negociação na hora que o Moraes cair. And that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Aí para você ver que tem um ponto final nisso tudo, né? E Lula está na Indonésia, num evento diplomático, e faz campanha falando que vai ser candidato. Durante a fala dele, aquela verborragia dele, Lula compra mais briga com Donald Trump. O que o Donald Trump falou em diversos momentos? Que ele não vai aceitar, ele falou, vou comprar uma briga tarifária mesmo com os países que lutarem contra o dólar sendo usado como moeda internacional. Todos os países minimamente sensatos do mundo recuaram e falaram, beleza, tranquilo, vamos continuar usando o dólar. Aí vai o Lula no evento da Indonésia e fala isso aqui. Comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. O problema que ele não sabe é que o dólar é usado por ser a moeda mais estável do mundo. Não tem como levar a sério as moedas do Brasil, da Indonésia, pela sua volatilidade. Um dia vale muito, um dia vale pouco, um dia não vale nada. Então como é que você vai negociar internacionalmente com moedas que não têm um valor estável? O dólar tem um valor estável, tem o seu lastro em ouro. Então é difícil você não negociar em dólar, porque você tem um dólar que vale aqui, vai valer o mesmo tanto em qualquer país do mundo que você for. O real não, a moeda da Indonésia não, mas o que ele quer na verdade é enfraquecer os Estados Unidos, ele quer comprar uma guerra. Lula percebeu que o que o salvou foi a guerra com os Estados Unidos, é onde ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua aprovação. Na cabeça dele, quanto mais ele piorar a situação da guerra com os Estados Unidos, melhor vai ser a aprovação dele, mais chance ele vai ter de se reeleger, mesmo que seja reeleito em um país completamente devastado, excluído, banido do resto do mundo, do sistema financeiro, sendo visto pelo mundo como uma ditadura, assim como a Venezuela, assim como está sendo agora a Colômbia com Gustavo Petro. Então assim, a situação está piorando e piorando rapidamente. Aquilo que eles diziam que tinha uma química, vamos ser sinceros aqui, a verdade, a reunião foi clara, não tem negociação sobre nenhum aspecto, enquanto o Alexandre de Moraes continuar perseguindo a oposição, transformando o Brasil numa ditadura, aumentando ainda mais esse lawfare, que é a instrumentalização da justiça como uma arma política. Enquanto isso continuar nesse sentido, a conversa não vai se adiantar. E o Lula quer piorar a situação. Aí vamos lá, Trump já pegou o Maduro, já vai para cima do Gustavo Petro. O próximo que vai levar também
é o Lula. Imagina na hora que fica provado que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico da América Latina, da Venezuela, e que o PT foi financiado por esse dinheiro e por isso eles chegaram ao poder. Sabe o que vai acontecer? Donald Trump não vai reconhecer Lula como legítimo presidente do Brasil. Aí a situação vai tomar vai tomar um nível desconhecido que não tem nem como fazer especulação. O cenário foi digno de novela política global. Durante um encontro internacional na Indonésia, o presidente Lula foi barrado de forma constrangedora por seguranças ligados à comitiva de Donald Trump, segundo relatos. O que era para ser mais um momento de diálogo entre líderes virou um show de humilhação pública, com o ex-presidente americano supostamente ordenando: tirem esse cara daqui. A cena correu o mundo e acendeu o debate. Como o Brasil virou motivo de piada nas cúpulas internacionais. O constrangimento deixou aliados em silêncio e opositores em festa. O amor venceu? Parece que não. O palco global respondeu com frieza e desprezo. Espalhe essa bomba. Comente o que você acha dessa humilhação. Compartilhe para que todos saibam o que estão tentando esconder. Juntos, desmascaramos a farsa e mostramos que a verdade ainda tem voz.